Bom dia, graça e paz do Senhor, sábado, dia 11/5/2024, estamos com o nosso devocional, Família, Projeto de Deus, e estamos concluindo a Semana das Mães da Bíblia. E hoje eu quero falar de uma mãe muito preciosa e especial, que é Isabel, a mãe daquele que veio preparar a vinda do Senhor. Ele veio proclamar aquele que vinha para ser o nosso Salvador. Isabel, ela era uma mulher estéril, já tinha uma idade avançada e ainda não tinha tido filhos. Seu nome, ele significa meu Deus jurou. E o seu marido, Zacarias, significa Jeová se lembrou. Isabel e também Zacarias, eles eram descendentes da tribo de Levi. E já passavam-se muitos anos, né, que eles não tinham tido filhos. A gente vai ler um pouquinho aqui no capítulo 1 de Lucas, do verso 25 ao 25. Vou fazer de tudo para ser breve na leitura. O nascimento de João Batista é predito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde até antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Então, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém? Então, nós vemos que era um casal piedoso e um casal consagrado ao Senhor, fervoroso, mesmo diante da esterilidade de Isabel, de não poder ter filhos, ela não deixava de temer ao Senhor. Num tempo bem sombrio, né? Quando o povo de Deus, eles já não acreditavam mais na vida do Messias, e muitos já tinham até não criam, deixaram de crer, ficaram descrentes.
na vinda do Messias. E João Batista vem com um grande chamado, um grande ministério, que era o de trazer, de avivar essa palavra do Senhor, essa vinda do Messias para todo o povo, né? Então ele foi um profeta, assim como diz a Bíblia, ele foi um profeta como Elias foi, um profeta que não tinha medo de dizer a verdade, um profeta que teve o Espírito Santo desde antes do nascimento, quando Isabel estava com 6 meses mais ou menos, e recebeu a visita de Maria, mãe de Jesus, que estava no início da sua gravidez e precisou sair da sua terra, né? Porque as pessoas não iam compreender que Maria estava grávida do Espírito Santo e ela estava noiva de José. Então, Isabel recebeu ali a Maria. E quando Maria chegou, João Batista, no ventre de Isabel, se remexeu de forma tal que ele disse: tu és bendita entre as mulheres, porque ela sentiu que João Batista notou dentro do ventre que ali no ventre de Maria estava o Messias. Eles eram primos. E João Batista preparou todo o período até que o Messias viesse à terra e batizou a Jesus nas águas. Olha que honra! E batizava tantas outras pessoas nas águas. Não era aquele que alisava, como a gente vê muitos hoje, que pregam só para amaciar o ego das pessoas. Não, ele pregava a verdade nua e crua. Isso é muito característico de profetas. Eles não enrolam para dizer algo. Os verdadeiros profetas, eles não enrolam para dar uma exortação. Não, eles chegam e falam pá. Por quê? Até porque se eles não falarem o que Deus manda às outras pessoas para exortação e também para bênçãos, não só exortação, Deus requererá deles. Então, ele era essa pessoa, ele era direto, ele era firme. E assim também a sua mãe era uma bênção e nas mãos do Senhor, né? E de Isabel nós vamos tirar algumas importâncias, né, da vida de Isabel, algumas lições. A primeira é que Isabel era uma mulher de fé. Ela nunca perdeu a fé, mesmo sabendo que já estava em idade avançada. Ela cria num Deus que pode todas as coisas, né? E mesmo no período de idolatria, de apostasia, porque fazia muito tempo que Deus não falava ao seu povo, que Deus deu tipo um castigo pelas maldições, pelas maledicências do povo, né, perante ele, de honrar outros deuses, de fazer sacrifícios ao Senhor de qualquer maneira. Os homens desacreditaram de Deus, mas por causa de suas próprias desobediências. E foi nesse tempo que Isabel veio a ser maravilhada. Ela veio a viver um milagre em sua vida, que é de uma mulher estéril poder gerar um filho, né? E ela jamais perdeu a fé. Então era uma mulher de fé, era uma mulher forte, porque ela mesma, uma mulher estéril, era considerada uma mulher sem o favor de Deus. Mas mesmo assim, ela jamais deixou de servir a Deus e de amar ao Deus Todo-Poderoso, né? E como ela tinha essa forte fé inabalável, essa permanência nos caminhos do Senhor, ela teve que, com certeza, aguentar muitos preconceitos por ser uma mulher estéril, já que a cultura requeria que toda mulher gerasse um filho, mas ela permaneceu forte, suportando todas as coisas. Isabel fez a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque ela fez a diferença na vida de Maria. Ela acolheu a Maria, ela trouxe uma alegria a mais para a vida de Maria e a preparou para aquele momento. Ela ainda não tinha sido mãe
quando Maria chegou à casa dela, mas uma foi fortalecendo ela muito mais a Maria, porque Maria era uma adolescente, né? E ela já era uma senhora, mas estava gerando um ser que ia preparar os caminhos para Jesus. E então ela tinha, além de ser forte para si mesma, ela fez a diferença na vida de Maria naquele momento. Isabel, ela foi escolhida para ser a mãe do projeto divino, como já falamos, né? Ela foi, tanto quanto Maria, ela foi bem-aventurada, porque você é escolhida para ser aquele que ia anunciar o Messias que vinha, que ia ser um homem forte, que como a mãe era uma fortaleza e não temia coisa alguma, mas permanecia com sua fé inabalável no Senhor. Então ela foi uma bem-aventurada também, sim, sim. E ela honrou a Deus em sua maternidade, né? Ninguém pode negar isso, né? Que criar um filho é uma tarefa difícil. E ter um filho nascido cheio do Espírito Santo significa, como mãe, que você deve ser diligente e ensinar os mandamentos e orientá-lo no desenvolvimento e no hábito da oração consistente e vida em Deus. Então ela já sabia que o filho dela ia ser um homem cheio do Espírito Santo. Então isso requeriu mais e mais vida firmada em Deus, consagrada, porque ela precisava repassar isso para formar esse homem que Deus queria que ele fosse, um homem tomado pelo Espírito Santo, cheio da fé e da soberania e da ousadia que Deus tinha dado a ele. E tudo isso veio da criação de Isabel e de Zacarias também, mas de Isabel porque muitas vezes, né, a maioria das vezes, o pai fica em outras responsabilidades de prover e a mãe fica com uma responsabilidade a mais, não que o pai não tenha de dar a educação, mas as renúncias são sempre muito maiores para o lado da mãe, né? E não era diferente naquele tempo, né? Ainda mais se as mulheres não trabalhavam em casa, mas não tinham um serviço, não era de costume ver, até tinha muitas, mas não era a maioria. Então Isabel cumpriu o seu chamado de forma brilhante, né? E assim ela formou um homem forte, cheio da presença de Deus, que foi João Batista. Então Isabel é aquela que é uma mulher alegre, perseverante, cheia de fé. Essa é Isabel, essa é a nossa mãe de hoje. Eu espero que tenha trazido um grande aprendizado. Leia a palavra do Senhor, leia os 4 evangelhos para que você possa aprender mais e mais sobre a vida de Isabel, de João Batista e de tantos personagens tão importantes para a nossa vida espiritual e que nos vai trazer aprendizados tremendos. Vamos orar? Pai de amor, queremos te agradecer por mais esta manhã, Senhor, de aprendizado, mostrando a vida de uma mulher tão forte e tão cheia de fé. Senhor, que cada um de nós, mães, Senhor, possamos seguir o exemplo de Isabel, para que possamos mostrar aos nossos filhos o Deus soberano, o Messias e todo o amor que essa Trindade tem a nos oferecer. Basta que nós deixamos as nossas portas dos corações abertos para que Ele adentre e faça a obra maravilhosa em nossa vida. É no Teu nome, no nome de Jesus, que eu te agradeço por esta oportunidade. Amém. Deus abençoe vocês.